Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema vai ser o papel político das organizações da sociedade civil. Eu gostaria de desenvolver com vocês aqui este tema hoje. Esse é um canal no qual eu compartilho aprendizados, lições, referências importantes da discussão do apoio ao desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Meu nome é Domingos Armani, é muito legal estar aqui com vocês de novo. Qual é o papel político-social das organizações da sociedade civil? Essa é a nossa pergunta de hoje. Quais são os papéis possíveis de serem desenvolvidos, que funções elas cumprem na sociedade? Todos nós conhecemos uma variedade enorme de organizações sociais no nosso bairro, na nossa cidade, no Brasil inteiro. Elas estão na mídia, elas estão na internet, a gente tem acesso, ou a gente se envolve e participa de algumas delas, com diferentes papéis possíveis. Eu quero aqui trazer uma reflexão hoje sobre o papel político dessas organizações. Todos nós conhecemos muitos tipos de organizações sociais, e há uma variedade enorme de possibilidades de funções que elas desempenham na sociedade. Eu gostaria de refletir hoje aqui sobre o papel principalmente político dessas organizações, que está ligado aos processos de aperfeiçoamento e mudança da sociedade de forma geral. Obviamente isso não é sempre o papel primordial das organizações, mas é um papel muito importante, porque historicamente, a nível internacional e no Brasil também, a gente vê que tem um peso, uma visão muito importante de que os atores que pesam no desenvolvimento social, econômico, social, cultural, político de uma nação, são o mercado, as empresas, a partir da sua dinâmica de geração de produtos e mercadorias e entregas para a sociedade, e o Estado, como grande aparato jurídico, político, que organiza a dinâmica do sistema político e a garantia de direitos fundamentais baseados na Constituição de um país. O Estado, por um lado, as empresas privadas e o mercado de outro. E onde ficamos nós, as organizações sociais? A visão histórica preponderante é que esses dois setores comandam a vida e mudanças, se houver, vêm da dinâmica e da inter-relação entre esses dois setores. Eu quero aqui advogar e me filiar a uma visão mais recente, mais contemporânea, dos anos 70, 80 para cá, especialmente dos anos 80 para cá, que advoga que o terceiro setor, terceiro em relação a esses dois, ou como eu prefiro chamar, o campo das organizações da sociedade civil, das organizações sociais, dos movimentos, das ONGs, é um campo tão importante quanto os outros. E é nessa visão que entra o seu papel político, porque embora muitas organizações não se deem conta, ao promover e garantir direitos de alguma parcela da população privada de direitos constitucionais legítimos, que vivem na pobreza, vivem em situações de desigualdades ou de violência ou discriminação, ao essa organização prover condições de apoio a esses grupos sociais, ela está defendendo uma causa social, normalmente inscrita na Constituição, inclusive, não é? Ela está trazendo à sociedade a visibilidade sobre certos problemas sociais que a sociedade às vezes prefere não ver, e essa organização está fortalecendo o protagonismo social e político de grupos sociais, para que eles mesmos, com a voz própria, se façam representar em relação aos poderes constituídos, aos partidos, ao parlamento, ao executivo municipal, estadual e federal, mas que façam chegar à sociedade, através da mídia e diretamente, através da internet, de redes sociais, quais são as suas causas, quais são os argumentos que eles têm para defender as suas causas, para propor, para reivindicar melhores condições de vida em quaisquer dimensões tratadas, não é? E com isso exerce um papel de pressão sobre a sociedade, sobre o sistema político, sobre o sistema das empresas também, no sentido dessa causa ganhar um outro status de visibilidade. Isso do ponto de vista geral, toda organização mais ou menos faz isso. Agora, tem organizações que assumem um papel político bem mais importante, um perfil político mais importante. Por exemplo, em relação a empresas. A gente tem situações em que as empresas, através de suas atitudes ou empreendimentos ou de políticas internas, incorrem no desrespeito de direitos de trabalhadores e ou agridem direitos difusos da população, através de coisas que têm a ver com poluição, com resíduos sólidos, com poluição do ar ou da água,
com venda de comercialização de produtos nocivos à saúde, uso de agrotóxicos na agricultura e assim por diante. Para não citar uma série de outros exemplos. Os efeitos da mineração, por exemplo, as comunidades atingidas, barragens que são mal construídas ou monitoradas com descuido e geram acidentes trágicos, como tem sido o caso no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Tudo isso chama para uma ação ético-política importante de atores da sociedade civil que vão fazer denúncias, vão levar essas denúncias ao Ministério Público, vão chamar a atenção da população para os efeitos nefastos dessas dinâmicas de empresas, de conjuntos de empresas privadas em seus empreendimentos que prejudicam direitos. E normalmente, por trás dessas situações que você vê na mídia, que você vê em discussão na sociedade, por trás sempre tem organizações da sociedade civil que acompanham, monitoram, sistematizam, constroem dossiês com base em evidências, com base em entrevistas e fazem a denúncia de que direitos estão sendo violados e que esses direitos têm que ser sanados, enfrentados e que as empresas têm que ajustar a sua conduta, os termos dos seus empreendimentos e levar em conta os direitos das populações eventualmente atingidas por suas iniciativas. Então, aí tem um papel político importantíssimo, que não é político no sentido partidário, é político no sentido de enfrentar situações de violações de direitos e ajudar as populações envolvidas a defenderem e promover os seus direitos constitucionais perante atores poderosos que são empresas privadas. Mas não é o único caso. A gente tem um papel político importantíssimo também das organizações da sociedade civil em relação ao próprio Estado e ao governo municipal, estadual e federal, o executivo normalmente, né? O executivo, seja porque ele não regulamenta determinadas leis ou não investe orçamento para executar leis que são previstas, mas que não tem orçamento para ser executadas, ele acaba incorrendo numa série de insuficiências, problemas e ausências que geram efeitos nefastos para comunidades, para populações inteiras, né? A gente assistiu isso, por exemplo, agora há pouco, nos últimos 4 anos de governo federal que tivemos, o quanto as populações indígenas no Brasil sofreram com a interrupção dos processos de demarcação, com o não reconhecimento da integralidade dos seus territórios, com a não proteção dos seus territórios em relação a mineradoras e empresas de exploração de madeira que geraram desmatamento, os garimpeiros ilegais, tudo isso que se explodiu nos 4 anos entre 2019 e 2022, aconteceu em grande medida porque houve um estímulo e não coação, não fiscalização adequada por parte do Estado. Aí estiveram atuantes de forma muito importante, um conjunto grande de redes e organizações da sociedade civil que monitoraram, deram apoio, fizeram denúncias internacionais, inclusive junto à ONU, à OEA, para fazer com que o governo brasileiro se posicionasse de forma digna e decente, segundo a sua própria Constituição, para proteger povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse é só um exemplo da relevância do papel político dessas organizações. Elas são organizações com voz independente na sociedade, com base no interesse público. O Estado nem sempre defende o interesse público. A definição de Estado deveria ser de que é a defesa assegurada do interesse público dos cidadãos. Nem sempre isso acontece, porque o Estado é capturado em muitos setores por interesses privados, interesses escusos, não necessariamente explícitos. O mercado, as empresas têm a sua legitimidade, mas a sua perspectiva é da lucratividade, da rentabilidade. O interesse público entra como um componente, entre outros, e secundário em relação a maximizar lucro e rentabilidade. Então, quem tem de fato a condição ética de zelar pelo interesse público, normalmente são as organizações da sociedade civil, que estão vinculadas à defesa e promoção de direitos, vinculadas à promoção de causas sociais que beneficiam a sociedade. Então, o exercício do papel político de organizações da sociedade civil está muito conectado exatamente com identificar as mazelas, as lacunas, os gaps que a democracia que temos e o desenvolvimento que temos propiciam e propiciar que a organização da sociedade supere esses gaps, esses entraves ao desenvolvimento e tornem a nossa democracia mais ampla, mais diversa, mais inclusiva e melhor, torne o nosso desenvolvimento mais inclusivo, mais sustentável e mais válido para todos e, por fim, torne a nossa sociedade uma sociedade melhor para todos viverem. E você, como é que concebe o papel político da sua organização? Ela tem um perfil de atuação mais política? Não? Poderia ter? Deveria ter?
Qual o fundamento disso? Vamos seguir conversando sobre isso? Espero você aqui no canal.